Boa noite a todos e todas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de sociologia, sociologia contemporânea. Vamos ver um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, muito importante para a sociologia. Muitos conceitos que ele elaborou estão presentes no nosso cotidiano, em políticas públicas, em diversas áreas que a gente trabalha e pensa. Enfim, vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Tá aqui, ó. Dessa vez veio rapidinho, tô ficando craque. Vamos ver se vai na tela inteira, hein? Foi na tela inteira. Foi na tela inteira. Deixa eu só botar aqui mais para cima. Tô ficando craque. Bom, quem foi o Pierre Bourdieu? Ele foi um sociólogo francês. Ele teve uma origem no campo. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, se eu não me engano, da família dele a acessar a faculdade, a se formar. Ele fez faculdade de letras, depois filosofia, prestou serviço militar na Argélia, foi professor de diversas universidades, faculdades. Em 1960, ele foi para Paris, para a Faculdade de Letras em Paris. Tá? Então, por que será que a gente estuda o Bourdieu? A gente estuda o Bourdieu porque ele é uma referência nas ciências sociais. Ele se tornou uma referência porque ele tem inúmeros estudos. Até por conta da origem dele, ele se debruçou muito sobre estudar, entender, analisar o ambiente escolar, a educação formal. Tá? Ele estudou também outras temáticas, como cultura, esporte, literatura, arte, mídia, linguística e política. E por que, digamos assim, ele é tão brilhante ou genial? Porque ele pega as duas maiores influências das ciências sociais, que é, de um lado, Karl Marx, que vocês já estudaram, que critica, que estuda brilhantemente, um dos poucos teóricos dentro das ciências sociais que estudou o capitalismo, o funcionamento e a dinâmica do capitalismo. Muitos teóricos até do próprio capitalismo não entendiam tão bem quanto Marx o capitalismo. E Max Weber, sociólogo também alemão, que era um defensor do capitalismo. Então, o Bourdieu, ele é brilhante, ele é considerado brilhante porque ele consegue juntar esses dois caras que, a princípio, estão em campos opostos, um a favor e outro contra o capitalismo, e consegue entender não, porque muitos entendem, mas ele consegue tirar elementos da teoria de um e da teoria do outro e elaborar uma nova teoria sem necessariamente anular as teorias anteriores, tá? Então ele é um cara brilhante por isso, tá? Beleza? E ele também é muito rebuscado, ele fala muito, né? Chega a ser um pouco prolixo, mas é um ótimo sociólogo, tá? E aí, aqui, ele vai tratar, vou botar aqui mais para baixo, de uma coisa que ele chama, ele cria esse termo, estruturas estruturantes, né?
Por um lado, Bourdieu ele não vai negar que existem estruturas sociais que molda a ação dos indivíduos, o comportamento dos indivíduos em sociedade. Entretanto, por outro lado, quem de alguma maneira elabora, constrói isso socialmente, são os próprios indivíduos. Quando a gente diz socialmente, significa de uma maneira coletiva, construir coletivamente as próprias estruturas que nos estruturam, tá? Então a questão a perspectiva que o Bourdieu coloca ele sai desse eixo, ele se sobressai, ele alça um voo diferente dos sociólogos clássicos, que dizia que tinha essa coisa dicotômica, ou é indivíduo ou é sociedade, ou é sociedade ou é indivíduo, né? Ele não cai nessa questão. Ele diz que ele assume a tese de que as relações sociais são frutos de uma dialética. É uma via de mão dupla, tá? E aí ele vai tentar entender como que os indivíduos absorvem esses valores, essas crenças sociais emitidas pelas instituições, por exemplo, a escola, incorporam na sua vida cotidiana, legitimam esses valores, essas crenças, esses hábitos, esse comportamento social e as reproduz. Aqui eu botei um meme provocando ao pensamento e à reflexão. Mas nem todo homem. Então, isso já é um comportamento estruturado pela própria estrutura de que os homens, de alguma maneira, costumam oprimir, exercer machismo, etc. e tal. E quando eles falam, mas nem todo homem, eles estão tentando sair desse círculo vicioso, fazendo exatamente a mesma atitude que um clássico machista tem. É uma provocação, né, gente? As meninas vão entender melhor a referência. Bom, e aí ele vai elaborar uma série de referências, de termos e conceitos, mas vamos abordar 3 aqui, que são os pontos, são os cruciais. São os estruturantes de sua teoria. Violência simbólica. Violência simbólica, capital cultural e social e o hábitos. Então, a violência simbólica, ela de alguma maneira, ela vai se referir às imposições culturais exercidas de forma legítima, mas quase sempre invisível e dissimulada. Em que sentido eu estou falando isso? Legítima, legítima entre aspas, porque não existe um acordo assinado em cartório, em 3 vias, que legitime as opressões ou as violências simbólicas. E muitas vezes elas passam batidas, quase imperceptível, tá? No nosso cotidiano, que a gente chama de vida social. É um conceito que Bourdieu usa para explicar a contínua reprodução de crenças de classes dominantes no processo de socialização do indivíduo. Lembra do processo de socialização? Uma das primeiras coisas que nós vimos lá atrás, lá em abril, como é que nós somos socializados para estarmos em sociedade. Por isso que muitas das vezes a linguística, a língua, o pensamento, a cognição é muito importante. Então, nós somos socializados a entender que o que é uma vida boa é uma vida de benesses, é o rico, de alguma maneira, é isso que importa, bens econômicos e financeiros, e muitas das vezes a
qualidade das nossas relações pouco nos importa. Isso é uma das crenças e valores. Existem milhares de outros, tá? Aqui vale a pena a gente trabalhar com as imagens. Eu gosto muito de trabalhar com a imagem, que a imagem fala por si só. Essas crenças, muitas das vezes, elas estão embutidas, elas estão tão dentro da gente, que a gente chama arraigadas, que é quase impossível tirar de dentro dos indivíduos, tá? Então, muitos indivíduos ligados a grupos de menor empoderamento ou grupos étnicos, culturais, minorias, esses grupos acabam incorporando valores dos grupos dominantes que legitimam um discurso de marginalização dessas minorias, como as pessoas sendo burras, incapazes, marginais, ou como, por exemplo, a clássica frase que talvez os cariocas escutem bastante: na favela só tem bandido, tá? E aí uma imagenzinha bem provocativa ao pensamento. E aí, já em relação, né, acabando a violência simbólica, entrando na questão dos conceitos de capital, ele vai se inspirar na teoria marxista ou marxiana, dependendo da linhagem teórica que se segue, vai trabalhar. Ele pega alguns elementos do Marx, mas ele não trabalha na mesma perspectiva, tá? Então, ele vai dizer que existem 3 tipos de capitais: capital econômico, aí é o dinheiro aí, o capital social e o capital cultural, tá? O capital econômico realmente é o dinheiro, é a grana, né? Você tem dinheiro, não tem dinheiro, tem posses, tem propriedades, tem uma conta bancária alta, enfim, faz parte de uma classe social dominante, numa elite. O capital cultural, ele não pode se confundir com o capital econômico, muito embora o capital econômico dê a possibilidade de um maior acesso ao capital cultural, como bens culturais, como cinema, livro, escola, palestra, viagem, passeios e uma série de coisas, tá? Mas o capital cultural está ligado à quantidade de acesso, está ligado ao acesso que você tem, uma quantidade de bens culturais. Muitas das vezes, alguns indivíduos, mesmo sendo de classe baixa, conseguem furar um bloqueio e ter acesso a bens culturais de alto valor na nossa sociedade, ou que a nossa sociedade considera como sendo de alto valor. Já o capital social, na verdade, ele vai girar em torno das relações interpessoais e institucionais que o indivíduo tem, direta ou indiretamente, e que podem facilitar, ampliar ou interditar o acesso ao capital cultural e econômico, tá? Ele é considerado pelo Bourdieu sendo um dos principais, o mais relevante capital para abrir portas que dão acesso aos outros capitais, como, por exemplo, a convivência com pessoas de nível cultural, mesmo não tendo dinheiro, pessoas que têm dinheiro, você tem acesso a pessoas com dinheiro, você tem acesso a pessoas que têm bens culturais, tá? Beleza? E aqui, para expressar, ilustrar bem o que seria esse capital social, nós veremos uma coisa muito interessante. O capital social, na verdade, são suas relações, são as relações interpessoais que os indivíduos têm, tá?
Se eu nasci no meio rico, numa classe alta, eu vou ter acesso a pessoas com pertencentes à classe alta, com dinheiro, que têm acessos a bens culturais, tá? Que vão me indicar para trabalhos bons, que vão me indicar bons filmes, bons livros, tá? Ou como no caso da nossa querida Betina, ela ganhou R$ 1 milhão porque ela mereceu, tá? Lembrando sempre que trabalhamos com memes e que a provocação ao pensamento é muito importante. O último conceito trabalhado por Bourdieu é o conceito de hábitos, tá? Esse conceito vai emergir na obra do Bourdieu, quando ele vai fazer uma reflexão crítica sobre o papel, a função da escola na reprodução social. Ou seja, nós vamos à escola. Quando a professora ouve um aluno falar problema, ela tem algumas possibilidades de atitude. Ela pode corrigir carinhosamente um aluno, dizendo que não é problema, é problema. Ela pode pensar que aquele aluno é burro e não dar mais atenção a ele. Ela pode xingá-lo, inclusive dizendo que ele é burro, fazendo passar por situações constrangedoras. Então, isso, na verdade, não só a professora ou professora, diretor, o diretor, os próprios colegas, o próprio indivíduo pode se achar burro e reproduzir uma lógica da qual ele não faz parte. Uma lógica, uma lógica de pensamento pertencente a um grupo social do qual ele não faz parte, tá? Por isso que o Bourdieu fala muito sobre reprodução da estrutura social, beleza? Então, nas palavras de Bourdieu, o hábitos é um sistema de disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, constituem um princípio gerador e unificador do conjunto das práticas, ele unifica as práticas e ideologias características de um grupo de agentes. Uma estrutura estruturada, ou seja, uma estrutura, uma dinâmica estabelecida que vai consolidar o comportamento, tá? Isso é o que ele quer dizer com estruturas estruturadas e estruturantes. Aí ele vai dar muitos exemplos no campo da escola, tá? É isso que eu falei. Numa escola, você pode agir reproduzindo. Um professor, por exemplo, pode reproduzir uma lógica, uma ideologia de uma classe dominante e entender que seus alunos não são capazes de chegar até lá e massacrá-los, fazendo bullying, evitando dar oportunidade, evitando estimulá-los e uma série de outras coisas. Ou num ambiente familiar isso também pode acontecer. Quando muitas das vezes as pessoas dizem que a mulher só pode estudar até o ensino médio, porque senão ela vai ficar muito independente de si. Essa é uma estrutura que foi estruturada, ou seja, a estrutura é entender que cada gênero tem o seu papel, tá? Ela está consolidada. Então, eu penso desta forma, é assim que tem que ser. E estruturante porque eu reproduzo para mim, enquanto indivíduo, e para os indivíduos que estão ao meu redor, tá bom? Aí, a famosa frase, não sei se vocês conhecem, não é da geração de vocês, mas tinha uma propaganda muito interessante de um biscoito que estava sempre fresquinho. E era um rapaz em busca do segredo do Tostines.
E aí ele chegava lá, andava no Tibete, numa montanha, e chegava no mestre e perguntava: Mestre, tostinhos é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Essa é a jogada, não sei se vocês conseguem entender, da estrutura estruturada e estruturante do Bourdieu. É uma piada, obviamente, é um meme, mas para a gente manter o gatilho aqui na cabeça, tá? As contribuições dadas, tirei os conceitos, né? O texto de um artigo chamado Contribuições de Bourdieu ao tema do desenvolvimento adolescente em contexto institucional socioeducativo. Autores Cláudio Márcio de Araújo e Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Saúde do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Brasília, UNB. Espero que eu possa ter contribuído com o estudo de vocês. Uma boa semana, hidratem-se e mandem mensagem, provocações, informações, troca, estou à disposição. Um beijo.